Você orou, você esperou, você confiou quando não havia nenhum sinal visível para acreditar. E ainda assim, o que você pediu ainda não chegou. Se isso descreve onde você está agora, o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir este ano, porque o problema nunca foi a sua fé. O problema foi algo que foi trancado dentro de você sem a sua permissão. E nas próximas 48 horas, isso pode mudar. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender sobre a sua espera vai transformar completamente a forma como você vê tudo o que passou. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já teve aquela sensação de que sua bênção está logo ali? Que você pode quase tocar, quase ver, mas de alguma forma ela continua não chegando? Você vê outras pessoas recebendo exatamente o que você pediu. A promoção, o relacionamento, a cura, a virada financeira. E você pensa, eu oro tanto quanto essa pessoa. Eu confio tanto quanto essa pessoa. Por que não eu? Essa pergunta não é fraqueza. Essa pergunta é honestidade. E o divino não tem medo da sua honestidade. Mas o que eu quero te mostrar hoje vai muito além de uma resposta espiritual simples. Porque a resposta para a sua espera não está apenas nos céus. Ela está literalmente dentro do seu cérebro. Existe uma estrutura neurológica que foi construída em você desde o momento em que você foi formado. Uma frequência específica, documentada pela neurociência moderna, que funciona como um canal de recepção para tudo que foi preparado para a sua vida. E a vida moderna, com todo o seu barulho, com toda a sua pressão, com todos os seus traumas acumulados, fechou esse canal, lentamente, sistematicamente, sem que você percebesse. Isso tem um nome na ciência e tem um nome na sabedoria sagrada. E quando você entender os dois, você vai olhar para trás para todos esses anos de espera com olhos completamente diferentes. Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar com o porquê. Antes de qualquer coisa, atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Eu preciso que você entenda algo que vai libertar você de uma culpa que você carregou por tempo demais. A sua espera não foi um sinal de que você falhou. Não foi um sinal de que você foi esquecido. Não foi punição por algo que você fez ou deixou de fazer. A demora não foi ausência de vontade superior. A demora foi uma questão de capacidade, a sua capacidade de receber. Agora, antes que você pense que isso é mais uma forma sofisticada de te dizer que você não foi fiel o suficiente para, respira e me escuta com atenção. Capacidade de receber não é o mesmo que merecimento. Você pode merecer completamente algo e ainda não estar estruturalmente equipado para recebê-lo. Deixa eu te dar um exemplo que vai fazer isso ficar muito concreto. Imagine que alguém quer te dar R$1 milhão. A intenção é real. O dinheiro existe, a transferência está pronta, mas o seu aplicativo do banco está com uma falha técnica. A conta existe, o número está certo, mas algo no sistema está impedindo que o depósito seja processado.
O problema não é a falta de intenção de quem quer te dar. O problema é um bloqueio técnico no canal de recepção. Isso é exatamente o que aconteceu com você. E a parte que vai surpreender você é que esse bloqueio não aconteceu de uma vez. Ele foi construído ao longo de anos, camada por camada, por experiências que seu sistema nervoso interpretou como ameaças. Cada decepção, cada promessa que não foi cumprida, cada vez que você esperou e não recebeu, cada momento em que você se abriu e foi machucado. O seu cérebro, que foi projetado para te proteger, foi fazendo algo que parecia inteligente na época. Ele foi fechando o canal. Isso na neurociência tem um nome. Chama-se dessensibilização do sistema de recompensa dopaminérgico combinada com hiperativação da amígdala. Em linguagem simples, o seu cérebro aprendeu que esperar traz dor. Então, ele começou a bloquear a antecipação. Começou a fechar a parte que sabe receber. E na sabedoria sagrada, esse mesmo fenômeno foi descrito de formas diferentes ao longo dos séculos. Em Provérbios, Salomão fala sobre o coração que adoece pela esperança adiada. Em hebraico, a palavra usada para adoece ali não é apenas tristeza. É uma palavra que descreve um enfraquecimento estrutural, uma perda de capacidade funcional. O coração não apenas fica triste, ele perde a habilidade de receber. Você não falhou na fé. O seu sistema foi sobrecarregado pelo próprio processo de esperar. E agora vou te mostrar como isso aconteceu na sua vida específica e por que os próximos 2 dias podem ser diferentes de tudo que veio antes. Você tem mais de 35 anos. Isso significa que você viveu tempo suficiente para acumular um número significativo de ciclos de esperança e decepção. E cada um desses ciclos deixou uma marca, não metaforicamente, literalmente, neurologicamente. Quando você espera por algo com intensidade e não recebe, o seu cérebro registra isso como um evento de ameaça. A amígdala, que é o centro de processamento emocional do seu cérebro, armazena esse momento como um aviso. Da última vez que você esperou assim, doeu. Não faça isso de novo. E então, na próxima vez que você tenta se abrir para receber uma promessa, para se permitir acreditar de novo, a amígdala aciona o alarme antes mesmo que a esperança se forme completamente. É como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. O fogo até tenta pegar, mas algo sempre apaga antes de se firmar. Isso explica por que, mesmo quando você quer acreditar, algo dentro de você resiste. Mesmo quando você ora, sente que as palavras não chegam ao teto. Mesmo quando você declara a promessa, uma voz pequena no fundo fica dizendo: mas e se não for dessa vez? Essa voz não é falta de fé. É o seu sistema nervoso tentando te proteger de mais uma decepção. Mas aqui está o problema. Esse mecanismo de proteção, que foi criado para te preservar, está te impedindo de receber exatamente o que foi preparado para você. Porque a recepção de bênção, seja você chamar isso de graça divina, de lei da atração, de alinhamento espiritual ou de ativação neurológica do sistema de recompensa, requer que o canal esteja aberto, requer que o sistema esteja em estado receptivo, não em estado defensivo. E quando você carrega anos de esperança adiada, sem processar o luto de cada ciclo, o sistema trava em modo defensivo de forma permanente. Você continua aparecendo, continua orando, continua declarando, mas o canal está fechado. E então a bênção chega até certo ponto e não consegue entrar. Isso faz sentido para você? Se faz, eu preciso que você deixe essa realidade pousar por um momento. Porque entender isso muda tudo. Você não estava errado, você não estava falhando, você estava bloqueado. E bloqueado pode ser desbloqueado. No mundo antigo grego, que influenciou muitas tradições espirituais, havia 2 palavras completamente distintas para tempo. A primeira era Cronos, esse é o tempo que você conhece. E
O tempo do relógio, do calendário, do lembrete do celular, avisando que o seu prazo venceu. Cronos é linear, sequencial, mensurável. É o tempo que você usou para contar quantos anos passou esperando. A segunda palavra era Kairos. E Kairos não tem equivalente exato em português. Kairos é o tempo designado, o momento certo, o instante que carrega peso além da sua duração. Em Kairos, um segundo pode conter o que décadas de Cronos acumularam. Nas Escrituras, sempre que você lê sobre os tempos e momentos que só uma consciência maior conhece, a ideia central não é Cronos, é Kairos. Os momentos de virada na jornada espiritual são sempre momentos Kairos. E eles têm uma característica fascinante. Eles não chegam devagar, eles chegam de uma vez. Pensa na história de José, você provavelmente conhece. Filho favorito, vendido pelos próprios irmãos como escravo. Levado para o Egito, acusado injustamente. Preso, esquecido. 13 anos de Cronos. 13 anos de noites sem resposta. 13 anos de perguntas que o teto não respondia. E então, em um único dia de Kairos, tudo mudou. Em um único dia, ele saiu de uma cela de prisão e foi colocado na segunda posição mais poderosa do mundo conhecido na época. O que Cronos acumulou por 13 anos, Kairos entregou em 24 horas. Você mediu a sua espera em Cronos. Você contou os meses, os anos, as orações sem resposta, as promessas que parecem não se cumprir. Mas o fluxo da vida não opera apenas em Cronos. Ele opera em Kairos. E os momentos Kairos não avisam com antecedência. Eles chegam. E quando chegam, carregam consigo tudo que Cronos acumulou. A janela das próximas 48 horas não é uma contagem regressiva para a punição. Não é pressão para você fazer algo diferente agora ou perder para sempre. É um convite para reconhecer que você está em uma intercessão. Um desses momentos designados onde o que foi guardado finalmente se torna recebível. Mas para receber o que um momento Kairos carrega, você precisa estar com o canal aberto. E é exatamente sobre isso que precisa acontecer agora. Vou te apresentar a um conceito que a neurociência desenvolveu nos últimos 20 anos e que, quando você ouvir, vai imediatamente reconhecer na sua própria experiência. Chama-se coerência cardíaca. O Instituto HeartMath, um centro de pesquisas, passou décadas estudando a relação entre o coração e o cérebro. E o que descobriram mudou completamente o entendimento sobre como os seres humanos processam emoções, tomam decisões e, aqui está a parte que vai te surpreender, como recebem intuições e o que eles chamaram de informações do campo. O coração não é apenas uma bomba. Ele tem um sistema nervoso próprio, com mais de 40 mil neurônios. Ele processa informação de forma independente e ele emite um campo eletromagnético que se estende ao redor do seu corpo. Quando você está em estado de coerência cardíaca, quando o ritmo do seu coração está em um padrão suave e ordenado, esse campo está em modo receptivo. O coração e o cérebro entram em sincronismo. O cortisol cai, a oxitocina sobe e o sistema nervoso passa de modo defensivo para modo aberto. Em modo aberto, você processa as coisas de forma diferente. As intuições chegam com mais clareza. As sincronicidades se tornam visíveis. As portas que sempre estiveram lá começam a aparecer no seu campo de visão. Isso é o que a ciência chama de coerência cardíaca, e é exatamente o que a tradição espiritual hebraica chama de Lev Shalem. Coração completo, coração íntegro, o estado no qual se diz que a conexão superior se move poderosamente. Não é coincidência, é correspondência. Quando o salmista dizia, cria em mim um coração puro, ele estava pedindo exatamente isso. Um coração que voltasse ao estado de coerência, de abertura, de recepção. Um coração que parasse de operar em modo de proteção e voltasse a operar em modo de alinhamento.
E aqui está o que a ciência descobriu que fecha a coerência cardíaca. Estresse crônico, decepções repetidas não processadas, pensamentos antecipatórios de ameaça e algo que vai te surpreender, gratidão suprimida. Quando você passa por tanto tempo esperando e não recebendo que para de conseguir sentir gratidão genuína pelo que já tem, o coração entra em incoerência. O canal fecha. Isso não é culpa sua, é fisiologia, mas pode ser revertido. Você viveu anos esperando por algo tão profundo que, quando não chegou, seu coração começou a se proteger e operar em modo de desalinhamento. E a ciência confirma a coerência cardíaca. Estresse crônico, decepções repetidas não processadas, pensamentos antecipados de ameaça e algo que vai te surpreender, gratidão suprimida. Quando você passa tanto tempo esperando e não recebe, perde a capacidade de sentir gratidão genuína pelo que já tem, o coração entra em incoerência. O canal se fecha. Isso não é culpa sua, é fisiológico, mas pode ser revertido, porque mais de 18 mil pessoas viram resultados. Com isso, nos últimos anos, uma prática específica se espalhou em comunidades de desenvolvimento espiritual e pessoal no Brasil e no mundo. Não é nova, é ancestral, mas foi validada de uma forma nova. Chama-se cerimônia de liberação. E não é um ritual religioso litúrgico, é um processo intencional, neurologicamente informado, espiritualmente ancorado, de reabrir o canal de recepção. O processo tem 3 movimentos, e eu vou te guiar por cada um agora. Você pode fazer isso onde está. Não precisa de nada material, só de honestidade e intenção. O primeiro movimento é o reconhecimento. Não o reconhecimento performático, o tipo que você faz para parecer espiritual. O reconhecimento honesto, silencioso, íntimo. Você fecha os olhos e nomeia, em voz alta ou internamente, cada ciclo de esperança que fechou algo em você. Não para reviver a dor, para dar a ela um endereço, porque o sistema nervoso só consegue liberar o que foi primeiro reconhecido. Talvez seja o relacionamento que não se concretizou quando você tinha certeza que era a pessoa. Talvez seja o projeto que não prosperou depois de tudo que você investiu. Talvez seja a cura que você pediu para alguém que amava e não veio. Talvez seja uma promessa que você sentiu tão forte no seu espírito que tinha certeza que era divina. E ela ainda não se cumpriu. Nomeie. Uma por uma, sem julgamento, sem tentar resolver, só nomeie. O segundo movimento é o luto. A tradição hebraica tem um entendimento profundo sobre o luto que a cultura ocidental moderna perdeu completamente. Na modernidade, o luto é algo a ser superado rápido. Na tradição hebraica, o luto é um processo sagrado de processamento que, quando feito completamente, não enfraquece, fortalece. Existe um verso nos Salmos que diz que Deus guarda as lágrimas em um odre. Isso não é poesia decorativa, é teologia profunda sobre o valor do que é sentido honestamente. Nenhuma lágrima se perde, nenhuma dor real é descartada. O segundo movimento é simplesmente sentir o que você não se permitiu sentir completamente porque precisava continuar sendo forte. Para seu parceiro, para seus filhos, para sua família, para sua comunidade. Você é permitido sentir a decepção. Você é permitido sentir o cansaço da espera. Você é permitido dizer, mesmo que só para você, doeu. Isso não é fraqueza. Isso é o processo de liberação. O canal só abre quando o que está bloqueando é processado, não suprimido. O terceiro movimento é a declaração de abertura. Depois que você reconheceu e processou, você declara. Não para Deus, que já sabe tudo, mas para seu próprio sistema nervoso. Para sua amígdala, que ficou em modo de alerta por tempo demais. Para seu coração, que se fechou como mecanismo de proteção. A declaração é simples. Você pode usar suas próprias palavras. O conteúdo é este.
Eu reconheço que me fechei por proteção. Eu reconheço que a espera me ensinou a não querer demais para não me machucar demais. E eu escolho agora reabrir. Não porque tenho garantias, mas porque o que foi preparado para mim é maior do que o medo de me decepcionar novamente. Isso ativa o que a neurociência chama de regulação descendente do sistema nervoso autônomo. Em linguagem simples, diz ao seu cérebro que é seguro estar aberto novamente. E espiritualmente é o ato de tirar as mãos fechadas e estender as palmas abertas. O que João não sabia, na madrugada antes de tudo mudar, tem uma cena na história de João que raramente recebe atenção. É a noite antes de tudo mudar. João estava na prisão. Mais de uma década antes ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. Tinha servido fielmente, tinha sido acusado injustamente, tinha interpretado sonhos para 2 servos do governador com promessas de ser lembrado e tinha sido esquecido novamente. Naquela noite específica, a noite antes do dia do Kairos, João não sabia o que ia acontecer. Ele não acordou com um sonho profético anunciando a mudança. Ele não recebeu um anjo com uma mensagem. Ele apenas acordou. Mais um dia de Cronos, mais um dia de prisão, mais um dia de espera sem evidência. E então o governador teve um sonho, e o servo que havia prometido se lembrar de João e se esquecido, de repente se lembrou. E em questão de horas, tudo que havia sido acumulado por 13 anos de Cronos se manifestou em um único dia de Kairos. O que eu quero que você veja nessa cena é o seguinte: João não fez nada extraordinário naquela madrugada para provocar a mudança. Ele simplesmente estava disponível quando o momento chegou. Ele não tinha se fechado. Apesar de tudo, apesar dos 13 anos, apesar das traições e das decepções e dos esquecimentos, quando o chamado veio, ele estava pronto para responder. Disponível, aberto, recebível. O que ninguém te contou sobre permanecer aberto por anos. Mas aqui existe um detalhe da história de João que a maioria das pessoas nunca percebe. E é exatamente esse detalhe que muda tudo para você. Durante os 13 anos na prisão, João não ficou parado esperando. Ele serviu, ele administrou, ele usou o que tinha onde estava. Quando o carcereiro viu que tudo prosperava nas mãos de João, ele colocou João no comando de toda a prisão. João não estava esperando por um resgate. Ele estava sendo fiel com o que cabia nas suas mãos no momento presente. E esse estado de fidelidade ativa, de engajamento presente mesmo dentro da limitação, é o que mantém o canal aberto. Não a performance de alegria que ele não sentia. Não o fingimento de que tudo estava bem, mas a escolha diária de continuar sendo quem ele era, de continuar exercendo o que estava em ele, mesmo dentro de uma cela. Para você, hoje, isso tem um significado concreto e prático. Se você está esperando uma virada financeira, mas parou de administrar bem o pouco que tem porque está desanimado, o canal está parcialmente fechado. Se você está esperando um relacionamento, mas parou de cultivar as conexões que já existem na sua vida porque está focado no que falta, o canal está parcialmente fechado. Se você está esperando uma cura, mas descuidou do que estava na sua mão fazer para honrar seu corpo, o canal está parcialmente fechado. Não porque Deus está te punindo por negligência, mas porque o estado de espera passiva, de suspensão da vida até que a bênção chegue, coloca o sistema em modo de pausa. E sistema em modo de pausa não recebe. Recebe sistema em modo de fluxo. João em modo de fluxo dentro da prisão foi o que o mantém recebível para o Kairos. E você hoje, nessa situação que parece limitada, nessa espera que parece interminável, você também pode escolher o modo de fluxo, não para forçar o Kairos a chegar mais rápido, mas para garantir que quando ele chegar o canal esteja completamente desobstruído. Isso muda sua pergunta. A pergunta não é mais quando a bênção vai chegar. A pergunta passa a ser:
O que eu posso fazer hoje, com o que tenho hoje, no lugar onde estou hoje, que mantém o canal aberto e me mantém em modo de fluxo? Essa pergunta, feita com honestidade todo dia, é uma das práticas mais poderosas de alinhamento espiritual e neurológico que existe. Porque ela tira você do modo passivo de espera e te coloca no modo ativo de disponibilidade. Existe uma diferença enorme entre esperar sentado de braços cruzados e esperar de pé, com as mãos abertas e os pés em movimento. O resultado final? Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.